Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. A rádio que toca Palhoça. Rádio PH. A rádio que toca Palhoça e a partir de agora... Agora na PH, tudo o que interessa ao lojista. No ar. Programa CDL Palhoça. Muito bem, como eu falei agora há pouco, no início, né? A gente está fazendo mais uma estreia agora, o programa CDL Palhoça, que vai trazer todas as informações dos lojistas aqui do município de Palhoça. E eu já estou aqui, né, com duas pessoas importantíssimas aqui do CDL, que é o Luiz Otávio e também o Cid. Boa tarde, Luiz Otávio. Boa tarde, Duran. Boa tarde, Cid. Cid, boa tarde. Boa tarde, pessoas. Olha, eu já deu para perceber nessa abertura. Já deu para perceber que eu estou no meio de dois vozeirões aqui. Os caras são grandes pra caramba aqui, né? Bom, a gente tá daqui a pouquinho também, a gente vai estar liberando o podcast do programa, né, nas nossas redes sociais e também nas nossas plataformas aí para o pessoal conferir, o pessoal que porventura, né, nesse momento está ocupado com alguma coisa e tal. Bom, o objetivo de hoje aqui no nosso programa CDL Palhoça, a partir de hoje, né, Luiz Otávio, Cid, é trazer todas as informações para o lojista palhocense e também mostrar os serviços que a CDL tem para o mercado, né? Exatamente. Quando, na verdade, nós fizemos essa parceria com a Rádio PH, a ideia é que a gente se aproximasse do nosso lojista, que a gente realmente tivesse um canal de comunicação bem mais próximo, né, do que a gente vinha tendo. E isso vai se dar agora com 2 programas semanais, né? Às terças-feiras e às quintas-feiras, que hoje, excepcionalmente. Pela estreia da rádio, vamos começar numa segunda-feira, mas a partir de quinta-feira já entrará no esquema normal, aonde a gente vai trazer assuntos de interesse lojista. Vamos falar sobre as questões da economia, né, os serviços da CDL, quer dizer, o programa mesmo vai ser bastante variado e a gente vai falando no transcorrer aqui sobre as atrações que teremos. Sempre um papo bem descontraído, né? E só como o Luiz Otávio falou agora, hoje, excepcionalmente, o programa estreia numa segunda-feira, né? Aliás, como eu falei, um dia de estreias aqui na Rádio PH, mas ele vai ao ar, os programas inéditos, às terças e quintas-feiras, sempre às 5 da tarde, com reprises em vários horários aí na programação da PH. Bom, mas hoje eu não sou entrevistador, o programa é dos dois aqui, eu só vou estar acompanhando aqui e participando junto desse programa, que, Cid, é inédito, pelo menos aqui em Santa Catarina, um produto desse, a CDL prestando esse serviço para o lojista? Duran, eu particularmente não conheço nenhum outro CDL que tem hoje um serviço de rádio, né? Uma parceria com uma rádio como nós temos e estamos começando agora, mas desconheço outro CDL que tenha isso, né? Razão pela qual nos orgulha muito, né? Por falar nisso, eu queria já abrir a minha fala dizendo e parabenizando vocês aí, Duran, o Nelson, o Alexandre, né, por essa empreitada aí que estão assumindo aí a partir de agora, juntamente com a CDL. Eu acho que a gente vai ser muito feliz, com certeza, e vamos obter sucesso, né? Mas, voltando ao assunto, eu desconheço outra CDL que tenha isso, né, que tenha essa parceria, e eu acho que só vem agregar isso em Palhoça, né? E vai nos trazer aí bons frutos, com certeza, futuramente. O CDL de Palhoça é um case de sucesso aí para o Brasil inteiro, né? Na verdade, nos últimos 15 anos, especialmente, a CDL de Palhoça tem sido uma das CDLs que mais cresce no estado de Santa Catarina e a nível de Brasil também não perde muito, né? A gente tem investido numa profissionalização da administração, nós tratamos a CDL não como uma entidade sem fins lucrativos, que ela é, mas como a corporação dos lojistas, a representante legítima, né, do empresário do varejo, e fazendo com que tudo que se consiga através do associativismo seja revertido em prol do associado. Isso fez com que a gente prosperasse em termos de sede própria, em termos de ampliação de portfólio de serviços, né? Depois a gente vai falar mais especificamente sobre isso.
Mas a CDL está muito bem classificada no quadro geral da FCDL como uma das 10 maiores CDLs do estado de Santa Catarina. Muito bem, você que é lojista, você que é associado, está nos ouvindo agora, aumente o volume, né? Você que está nos ouvindo e não é associado ainda, também preste atenção, porque a partir de agora a gente vai ficar sabendo aqui no programa CDL Palhoça um pouco mais da história da instituição. É com vocês. Bom, eu vou deixar a palavra para o nosso diretor de infraestrutura, o Sidney Lurtenberg, que vai falar com mais propriedade sobre isso, até porque ele é um dos fundadores, né, da CDL. Mas, assim, só para contextualizar o nosso lojista, o nosso ouvinte, assim como os advogados têm a sua entidade de classe, a OAB, como os engenheiros têm o CREA, né, o empresário tem a CDL. Então, nós somos a corporação que defende os interesses. É desse modo que tem que se ver a CDL, É. exatamente isso. O associado, hoje, lojista, tem que ver a CDL exatamente como tu falaste, né? Como uma entidade que representa os lojistas, é isso aí mesmo. Mas eu queria abrir rapidinho aqui, só fazendo um breve histórico aqui, só para relembrar, assim, que muitos talvez não conheçam a CDL, né, a fundo, né? Muitos nem sabem que, por exemplo, a CDL está fazendo agora, em novembro, dia 24 de novembro, 34 anos. Essa é a semana de aniversário, Exatamente. Essa semana. Até a gente tem aí uma confraternização essa semana aí em relação a isso também, ao final do ano também, em comemoração a esses 34 anos da CDL. A CDL foi fundada em 24 de novembro de 87. Então, são 34 anos de atividade. Dessas, eu posso dizer com orgulho que eu participei 32 anos e meio. Porque quando eu cheguei Quase aqui, já nasceu estava junto assim... com você. Foi uma época muito difícil naquela época. Eu gosto de falar isso só para relembrar e aos novos também que não conhecem essa história. É interessante isso, porque quando a gente começou lá em 87, embora eu não estivesse aqui, mas eu cheguei logo depois, as dificuldades eram muitas, né? Então, abrir a gente era como se diz, um posto avançado de Florianópolis, da capital. Tinha aqui um guichezinho e tal, uma coisinha para, né? E a gente peitou isso para poder abrir uma nova entidade. Na tal. Grande Florianópolis, depois de Florianópolis... Era Palhoça, sim, foi a primeira que abriu. São José nem tinha na época também, né? Nem Iguaçu, nada. Tinham meramente postos avançados, assim, né? Birôs. Na época, birôs que a gente falava, né? Inclusive, só para marcar aqui, a CDL de São José foi apadrinhada, ela nasceu Palhoça, é verdade. pelo apadrinhamento da CDL de Palhoça. Verdade. Então, só para contextualizar aqui, assim, a dificuldade na época era muito grande, não somente para abrir uma entidade, mas porque as coisas a acessibilidade das coisas era muito difícil. Por exemplo, a gente para abrir a entidade não tinha dinheiro, não dava onde buscar dinheiro. Então, dependíamos de pessoas, né, voluntárias, como até hoje é assim, né, o presidente vai até os vogais, como se diz, é por doação. Então, na época, para abrir a entidade, eu lembro muito bem que o seu Garcia, aqui na esquina, cedeu uma salinha para nós botar ali uma mesinha no telefone. Essa mesinha foi doada por um comerciante. O telefone, na época, era uma fortuna. Não sei se vocês lembram disso, em 87, 88, 89, até meados da década de 90, que até a nossa Telesc, que era que mandava no estado em termos de telefonia, para conseguir um telefone era um absurdo o preço de um telefone, era quase o preço de um carro. E tu tinha que ficar na fila de espera porque não tinha, né? Então, a dificuldade, até nesse sentido, uma coisa que hoje é ridículo de falar, né? Mas até isso. Então, com a doação de um telefone, de uma escrivaninha, de uma sala comercial, que a gente não pagava aluguel, só depois, mais tarde, começou, né, a termos receitas daí que a gente mudou. Então, tudo era muito dificultoso nessa época para conseguir as coisas. E assim nós começamos, lá em 87, né? E chegamos hoje com uma sede própria, né, com 1.400 metros quadrados. Inclusive, depois eu gostaria de saber, né, como é que foi essa história da construção, né? Eu acho que tem aí uma história... É bem interessante. Uma história de coragem aí também. Sim, né? pessoas que não sabem, de empreender, né, de apostar, entendeu? De arriscar. Porque pode não dar certo as coisas, né? E, enfim, quem é que vai assumir Isso é o tudo espírito do lojista, né? Aquela coisa do empreender. empreendedorismo também se reflete na CDL, né? Exatamente. Então as coisas foram assim, a gente foi mudando depois para outra sala, melhor, e as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Sempre com o voluntariado do lojista, né? E teve também, só contextualizando aqui, né, é preciso que a gente reconheça uma adesão muito forte do empresariado local. Todo mundo abraçou, todo mundo apoiou, todo mundo acreditou. E foi uma quebra de paradigma muito grande, porque o nosso comércio até então, ele vendia quase que na base da caderneta.
Era na confiança. E quando a gente começou a querer que isso fosse mudado, isso foi visto de uma maneira muito mal pelo cliente, né? Eu ia perguntar isso agora, né? A ideia todo mundo abraçou, mas mudar, né? Aquilo que era feito há anos e anos, tradição, né? Como é que agora eu que tenho o caderninho lá da Dona Maria que compra 20 anos comigo, eu vou pedir que ela vou analisar crédito, assine carnê, eu Tem que faço fazer isso, cadastro né? dela para fazer carnezinho. Olha, tal. teve muita gente que não Tudo gostou. isso, Teve gente que rasgava o carnê e jogava na cara do cliente, do lojista. Não confia mais em mim? Que é isso? Perdeu a É, confiança, isso aí, não está me isso. reconhecendo Nós mais? estamos Então, falando de 34 anos atrás, então é uma coisa assim, se vocês... uma história recente, né? Não claro, tem... se vocês pegarem palhoça nessa época, vocês vão ver o que era palhoça, né? Nossa rua aqui, como era, tudo mais e tal. É uma coisa meio arcaica mesmo. Aquela coisa do provinciano ainda, né? É isso aí, né? Então, assim, muitas dificuldades teve de lá para cá, mas a gente conseguiu chegar hoje, como eu estava dizendo, uma sede própria, hoje de 1.400 metros quadrados. Né? Temos hoje centro de eventos, temos salas de reuniões, 2 auditórios, tudo mais e tal. Enfim, é uma entidade hoje, eu diria a nível estadual, hoje uma das mais fortes, tanto em patrimônio quanto também em atividade e serviço, né, que presta para o associado hoje, com o único objetivo de fortalecer o comércio, fortalecer o associado, dar amparo, interesse, dar subsídios, né? Embora muita gente não saiba disso, mas a CDR está por trás de muitas coisas hoje dentro do município de Palhoça, né? E agora vai saber. A ideia é essa. Não só no né? comércio, mas também politicamente a gente também está lá dentro da prefeitura com parceria total com o prefeito, né? Enfim. Falando em prefeitura, eu só quero fazer aqui, abrir um parênteses aqui. O Anderson mandou um recado aqui para a gente no nosso WhatsApp, que é o 2012833B. Ele falou o seguinte, olha, Duran, o pessoal da prefeitura está sintonizado agora na PH. Manda um abraço para o Luiz Otávio e para o Cid. É o Anderson que parabeniza o programa e também a Rádio PH. Obrigado. Abraço, O Anderson, obrigado. o pessoal lá da prefeitura que está ligado aqui. O pessoal Um abraço ao pessoal da quer prefeitura saber aí. também como é que funciona o negócio. Não, legal. Um abração a todos vocês aí, Anderson, em especial, obrigado aí por estar nos ouvindo aí, né? Então, continuando aqui nessa diretriz, as coisas vieram acontecendo ao longo do tempo e nós chegamos aonde chegamos hoje, claro que graças ao associado, à Palhoça como um todo, né, as várias pessoas que participaram desse processo. Eu, particularmente, fui presidente durante 4 gestões, tenho quatro presidências e assim, muitos também tiveram que repetir muitas vezes, porque não tínhamos nem pessoas para assumir a presidência e a vice-presidência. Então, muitas vezes tem que se repetir. Né, Porque também não é fácil. 2 anos de mandato, né? Acredito que não é fácil também estar à frente de uma instituição como essa. Né? Justo, nem todos queriam assumir esse compromisso, Questão de tempo, entendeu? questão da responsabilidade. Era né? muito complicado. Então, mas muitas vezes o presidente assumia por 2 anos, ele era novamente... Hoje o mandato é de 2 anos. Ainda É, 2 anos, permitida somente uma reeleição. Tu pode fazer uma reeleição e depois tem que cair fora e entrar outro. Para arrumar outro presidente sempre é complicado. Muitas vezes, né, entrava um, já entrava o outro novamente atrás, que foi da outra vez. Então, E assim, é feito uma, aproveitando, é feita uma eleição, o lojista Sim, ele que não, participa. tem uma ele Assembleia Geral, Assembleia Geral. É publicado o edital em jornal. né, o tem associado é todos- convocado. É pra convocado para participar, para votar, tem eleições, né? Aí tem inscrições Tem de campanha, chapa. tem tudo, tem... Normalmente não tem havido, porque para montar uma chapa já está é difícil. difícil montar uma chapa. Sempre foi assim. Até hoje, né? Após 34 anos ainda é complicado. Ainda. Sei. Porque Tem as muita pessoas- gente que apoia, né? Acredita tudo mais, mas não está disposto necessariamente a sair do seu Não, sofá e vir trabalhar, né? porque Duran é um trabalho essencialmente voluntário. Tu não bota tu não ganha um centavo. Pelo contrário, tu botas os teus talentos, o teu tempo, e muitas vezes o teu carro, o teu dinheiro para ir atrás das coisas. Né, Isso buscar deveria tudo ser o mais. princípio da política hoje, né? É, Deveria ser, eu quero deveria. servir, simplesmente servir. Exatamente. E coloco os meus recursos para servir. E a muito- ideia, e tem. né, É o próximo. que eu deveria funcionar como sendo servidor público. Isso seria Esse é o maravilhoso. conceito, né? Por isso que as coisas aconteceram ao longo desses 34 anos, porque o E pessoal vai de também- coração, né? Vai e de também coração. Eu acho que, assim, aproveitando, né, essa participação da prefeitura, só contextualizando a prefeitura, eu acho que a CDL ela desenvolveu desde o seu primeiro momento uma capacidade de se reinventar de acordo com a cidade.
Nós estamos falando de uma cidade de 34 anos atrás que deveria ter, sei lá, no máximo 40 mil habitantes. Né? 40, 50 mil. As ruas totalmente paradas aqui, a gente na hora Calçamento, do almoço na parecia época uma ainda, cidade fantasma, paralelepípedo. tudo cheio de paralelepípedo, parecia assim uma coisa bucólica, realmente. Né? Diziam, inclusive, que era uma cidade dormitório na época e tal, que as pessoas E iam era, pra- é verdade. Mesmo, né? E que era. custamos muito a mudar essa pecha, porque isso era tratado Sim. de uma maneira negativa. Sim. Mas a CDL teve a capacidade de ir acompanhando o crescimento da cidade. Como Palhoça teve uma explosão, né, demográfica, uma explosão de crescimento, e passou a ter um comércio formidável. Hoje nós temos um comércio na cidade que não perde para nenhum aqui da Grande Florianópolis, e nem precisamos mais de Florianópolis para resolver a nossa Não, vida. hoje os bairros têm vida própria, muitos bairros têm vida própria hoje. Né? Até os bairros já têm independência. Exatamente. Como é que existe uma divisão de Regional? centros, de centros dentro de Palhoça para o comércio do centro, comércio alguma relevância que esse aqui o segundo maior é tal bairro ou não? É tudo tratado de uma tem. Hoje, mesma maneira. inclusive, isso é uma dificuldade hoje, porque o CDL é para todos, né? É para Palhoça, entendeu? Então, assim, eu sei que muita gente às vezes se sente desprestigiada por às vezes não receber o serviço do CDL a contento naquele momento e tal, mas não existe hoje, assim... Mas hoje existe regionalização. um bairro que tem crescido muito aí nos últimos 10 anos, assim, com relação ao sim. lojista, ao comércio. Existe hoje? Tem, a gente até poderia citar alguns, mas assim, o que na verdade tem como característica é o crescimento dos bairros em geral em relação ao crescimento do centro. O centro tem tido um crescimento muito menor do que a explosão dos bairros. Sim. Né? Até por uma questão de mobilidade urbana, né? Não dá mais para depender para vir resolver todas as coisas no centro, como o banco. Né? Essas coisas acabam se descentralizando e indo se estabelecer nos bairros. Então, hoje nós temos bairros, como o Cid falou, né? Madrid, Rio Grande, Eldorado. Bairros que são municípios à parte, se pensar bem. Aliás, tem bairros que são maiores do que muitos municípios de Santa Catarina. Sim. Né? Bom, nós temos municípios no estado com 1.700 habitantes. Eu vou dar um exemplo mais, assim, um pouquinho maior, né? Porque Vamos lá. é que Santa Catarina tem 293 municípios e que a gente diz que são todos de primeira, porque se passar a segunda marcha vai... já atravessou o município. É tudo muito pequenininho. Mas eu vou falar de município grande. Todo mundo conhece Joaçaba. Sim. Joaçaba é um município importante, com a economia importante, pujante, mas verdade. que ainda não tem 30 mil habitantes. Uhum. E o nosso bairro Ponte do Imaruim já passou de 30 faz tempo. Sim. Então, ou seja, o nosso bairro Ponte do Imaruim é maior do que Joaçaba. Né? Então, eu não quero aqui trazer um ufanismo aqui de que a gente é o maior. Mas Palhoça é hoje a 8ª ou a 9ª economia do município, está entre os municípios que mais cresce. E isso, claro, traz as suas dificuldades, porque crescimento não é a mesma coisa que desenvolvimento. Né? A gente tem que ir acertando as dificuldades, porque a caravana passa e vai arrastando a gente junto e a gente precisa se adaptar. Então, é nesse sentido que eu acho que a CDL conseguiu desenvolver um grande talento de se adaptar a cada nova situação. A cidade tem crescido e a CDL junto com a cidade. E dentro desse assunto ainda aí, com relação a essa regionalidade, Palhoça é muito grande, é muito descentralizada. Tanto que o nosso prefeito, eu imagino a dificuldade que eles têm para poder coordenar tudo isso e gerenciar tudo isso. E a CDL não é diferente. Né? Tanto que a gente tem projeto futuramente de descentralizar a CDL, de colocar lá, por exemplo, lá no sul do município, no norte do município, tá? Uma entidade, postos avançados para poder servir o associado mais de perto, para dar mais atenção, entendeu? Porque é uma dificuldade isso hoje. já existe ou também é mais uma ideia que nasceu aqui no CDL de Palhoça? Esse projeto já estava quase pronto para a gente começar a fazer, nós já estávamos vendo até local quando veio a pandemia. E aí quebrou totalmente, porque não tinha condição de se construir nada. Agora, né, por conta da pandemia e por conta do grande prejuízo, da grande ré que os nossos associados tomaram, a gente teve que fazer uma readequação de objetivos. E aí a nossa principal prioridade foi acudir o associado nas suas necessidades, né, por conta da pandemia. Bom, nós estamos aqui no nosso programa CDL Palhoça, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre a sede, a
construção da sede e um pouquinho sobre essa questão, você falou agora, pegando esse gancho, da toda a crise que a pandemia trouxe, como é que o lojista de Palhoça, ele conseguiu vencer e passar essa tempestade aí. Isso tudo no próximo bloco aqui no programa CDL Palhoça. Rádio que toca Palhoça. Rádio PH. Agora que você já conhece a Rádio PH, que tal baixar o nosso aplicativo exclusivo? Nele, você vai poder interagir com a nossa programação, ter acesso às nossas promoções, pedir sua música e, é claro, levar a Rádio que toca Palhoça para qualquer lugar que você for. No trânsito, em casa, no trabalho, na praia. Baixe o aplicativo da Rádio PH, disponível na Play Store e Apple Store. Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. Rádio que toca Palhoça. Rádio PH. Sim, foram dias difíceis. A distância não nos separou. É Natal, é Natal. É Natal, é Natal. Os laços dizem lação, um dia especial. De volta pra família, de volta ao Natal. De volta aos braços, de volta aos abraços. É noite especial. De volta aos braços, de volta aos abraços. É noite de Natal. De volta aos braços, de volta aos abraços. Noite de volta ao Natal. Uma campanha FCDL Santa Catarina e CDL. As melhores rádios do Brasil tocam o que a PH toca. As clássicas. As dançantes. As românticas. Tudo que é bom toca aqui. Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. Rádio que toca Palhoça. Rádio PH. Para ouvir a nossa programação, acesse o site phradio.com.br. Estamos também no Face e no Instagram, @PHRádioOficial, ou baixe nosso aplicativo para Android e iOS. A rádio que toca Palhoça, estamos de volta com o nosso programa CDL Palhoça. Estou aqui hoje com o Luiz Otávio e com o Cid, contando um pouquinho da história aí de como surgiu o CDL. E no último bloco a gente fez uma chamada aqui para esse segundo bloco do programa, para que a gente falasse um pouco, né, que o nosso ouvinte soubesse um pouco da história de como foi a construção da sede. Mas antes eu gostaria aqui de mandar um abraço para a Thaís, do setor administrativo da CDL. Está todo mundo ouvindo o programa agora aqui no CDL, né? Parabéns aí. Meninas, um abração para vocês aí, tá? Ouçam com carinho aí, tá? E... Vamos vestir a camisa. E para Karen também, que está ouvindo a gente. Bom, beijo, Karen. Antes da gente falar da construção, a gente falou agora há pouco, o Luiz Otávio comentou sobre essa questão da pandemia. Todo mundo usou esse termo, foi culpa da pandemia. Não cresci porque a pandemia não deixou, não quebrei porque a pandemia não deixou. Como que o empresário de Palhoça saiu dessa enrascada, hein? Como é que foi isso? Ou está saindo, né? Na verdade, talvez o termo mais adequado fosse estar saindo. Estar saindo. Né? Porque, assim, é preciso que a gente faça um registro, como dizem os chineses, né? A única coisa constante no universo são as mudanças. Mas isso não é novidade. Já é desde 3.000 anos atrás que as mudanças são constantes. Uhum. O que está acontecendo agora é que nunca se viu uma velocidade tão grande
das mudanças. Elas estão acontecendo numa velocidade insuportável. Então, é muito difícil para o empresário ele acompanhar esse nível de mudanças. E aí, o que vinha já acontecendo é que, com o advento do e-commerce, com o advento, né, das vendas online e da internet e da invasão dos produtos chineses e tudo mais, o nosso empresário do varejo ele já estava tendo dificuldades. A pandemia foi uma pá de cal para tornar essa dificuldade ainda muito maior, mas ele já estava tendo essa dificuldade e a gente vem tentando minimizar isso, fornecendo cursos de aperfeiçoamento para que o lojista, né, o nosso empresário do varejo, ele entre efetivamente no século XXI. Porque não é possível comercializar como há 50 anos atrás, numa época agora em que até para chegar na loja está difícil. Né? Imagina que o cara ter que vir nesse trânsito infernal, né? na minha loja está ficando difícil. Então eu tenho que começar a pensar numa outra logística de atender o cliente, de repente, na casa dele, de entregar o produto na casa dele. E é isso que o século XXI está mostrando. Então, nós temos tentado dar esse apoio ao lojista para que ele se insira no século XXI, no terceiro milênio, e possa acompanhar esses novos modos de comercializar. É porque muitas vezes o empresário, o lojista, ele tem até a intenção, acha bacana, admira e gostaria de implantar, mas às vezes falta tecnologia, falta conhecimento, E a CDL de Palhoça dá esse aporte de conhecimento para o lojista, é isso? Incentivando a questão do e-commerce, da tecnologia e até das redes sociais. Exatamente. Né? Hoje em dia, porque assim, quem não é visto não é lembrado. Essa máxima ainda persiste, né? Apesar dos novos tempos. E só que a maneira como a gente fazia propaganda, por exemplo, há 10, 15, 20 anos atrás, mudou. Ela era cara e a gente não sabia medir se ela dava resultado. Várias vezes nós recebemos aqui na CDL representantes das TVs locais e que vinham querer fazer, né, uma incursão no nosso empresariado para vender programas de televisão e coisa e tal, e a gente toda a vida resistia. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o nosso empresário não sabe medir. Então, às vezes, se eu abro a porta e deixo o vendedor ir lá fazer a venda de uma propaganda e ele passa a lábia e vende um negócio caro, o lojista vai ficar chateado com a sua CDL, que não o protegeu. Por quê? Porque ele vai ter a impressão de que gastou muito dinheiro por uma coisa que ele não sabe se funciona. Né? E a gente sempre atrelou que quer usar o nosso mercado aqui de empresários, que então nos ajude a formar o empresário, a dar ferramentas para ele avaliar o custo-benefício. E como é que é feito essa informação agora? É importante para os nossos ouvintes, as pessoas que querem empreender em algum momento e aqueles que ainda não são associados da CDL de Palhoça. Como é que é o critério que vocês utilizam para a criação desses cursos? Existe uma trilha do conhecimento ou depende do momento econômico que o empresário está vivendo naquele instante? Nós temos um clipping da Federação das CDLs, que tem uma assessoria de imprensa muito boa, que pesca tudo que sai sobre o comércio a nível de Brasil. A gente acompanha esses tutoriais, essas matérias, né, para a gente estar sempre, vamos dizer assim, atualizado. E também nós buscamos as informações dos próprios lojistas. Então, nós temos o nosso corpo de vendedores que estão sempre em contato com os lojistas, tentando arrancar deles quais são as suas maiores dificuldades. E desse mix, a gente tenta oferecer os cursos que tragam mais valor agregado para o lojista. Né? Então, a gente não tem a fórmula, mas normalmente tem ajudado. Por exemplo, nessa questão de visibilidade, de mostrar o meu negócio, né? As mídias sociais hoje são fantásticas. Por quê? Porque eu gasto muito pouco para um retorno muito grande. E isso muitos lojistas não sabem como se apresentar no mundo virtual, como, né, apresentar como o seu fazer uma produto. live, enfim, tudo mais, que foi usado muito durante a pandemia e que hoje está até um pouco já desgastado, mas funcionou bem, né, durante a pandemia. Então, só para desmistificar uma coisa, assim, dessa pergunta, Duran, como é que o nosso associado passou durante a pandemia, o que o CDL tem feito, fez e tal.
que não foi fácil, não está sendo fácil ainda passar por isso tudo que a gente está passando. É uma novidade para todo mundo e tal. E muitos já se foram nesse percurso, aí, nesse tempo que a pandemia está durando, né? Muitos já se foram, Muitas não portas estão mais aqui, fecharam. já fecharam portas, né? Os que estão abertos são os campeões, estão segurando aí, né, pincel na mão aí a todo custo, né? Mas por que tu não monta um e-commerce, porque a internet, sei o quê? O fato é que para montar um e-commerce hoje, com uma lojinha, 2 lojinhas, não é assim. A coisa não é como vocês pensam, que é só simplesmente montar lá um estoque e tal e começar a vender para a internet. A logística é muito complicada nesse sentido, né? Então nem todos têm essa possibilidade de montar o e-commerce. Como eu falei agora há pouco, né? Muitos querem, mas. às Querem, mas não vezes consegue, nem falta- sabe. E quando sabe, apavora. Meu Deus, mas daí inviabiliza. Né? Como é que eu vou fazer um negócio desse durante a pandemia? Com que recurso, né? Pedir empréstimo, uma dessa para fazer isso, né? Muitos até pediram, né? Mas então é uma coisa muito fácil. Então muitos se beneficiaram do quê? De lives, aprenderam como botar os seus produtos no Instagram, divulgar no Facebook, né? Como se diz, no WhatsApp, que até hoje é muito usado ainda. E esse pessoal reaprendeu e se reinventou nesse sentido, né? E o CDL também deu algum subsídio também para poder ensinar o pessoal nesse sentido, entendeu? Para aprender a usar essas ferramentas que são importantes, né? Que vem nos mantendo hoje, um percentual de nossas vendas hoje é feita através disso. Se não fosse isso, eu acho que muitos já tinham caído, né? Você comentou agora sobre a questão de muitos fechando as portas. Eu vou fazer um spoiler aqui. A gente vai ter um programa aqui, um programete, né, que a gente chama no rádio, e o título é Portas Abertas. Então, ao mesmo tempo que alguns, infelizmente, fecharam as portas, outros mantiveram com afinco, com garra, estudando, se reinventando, pensando fora da caixa. A gente aqui na Rádio PH, a gente fala muito essa questão de pensar fora da caixa, e a gente vai ter aí, vai oportunizar, vai ter um espaço aqui para o empresário de Palhoça, o lojista, para trazer esse case de sucesso, contar um pouco da sua história, e o programa é Portas Abertas, o nome do Legal, produto. bom. Né? E que vai ser feito dentro do programa CDL, nas Dentro terças e também, quintas, também. né? A gente vai ter aqui, mas a gente vai estar girando aqui. Então, estou contando spoiler mesmo agora. Então, a gente vai ter fora aqui do programa CDL Palhoça. A gente, diante de toda essa questão da pandemia, o Luiz Otávio falou algo assim de proteção, né? De proteger um pouco o empresário. E algumas ações foram feitas com relação a isso. Eu estava lendo agora há pouco algo sobre feiras que aconteciam aqui na cidade, que não traziam impostos, que, muito pelo contrário, traziam só prejuízo para o empresário, para o lojista de palhocense. Eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa questão de como foi essa luta contra esses eventos comerciais, vamos dizer assim, essas feirinhas, né, que traziam para cá e prejudicavam o nosso comércio. É que, na verdade, a gente tinha um sonho lá atrás, há muito tempo já, trazer para Palhoça e para o nosso empresário alguma coisa similar a essas grandes feiras que são feitas fora, né, fora do nosso município, nos grandes centros, tal, trazer uma coisa desse tipo para Palhoça, para que o empresário pudesse desovar as suas mercadorias em tempo hábil, né, daquilo que ficou ali, como se diz, na prateleira durante o ano. E nós conseguimos daí chegar nesse sonho lá. Luiz Otávio, me corrige, foi a partir de 2016? 2015. 15 já, né? Nós, com a parceria com o Sebrae, a gente conseguiu implantar na Palhoça, aqui no nosso no Palhoção, Palhoção. a primeira feira do varejo palhocense, né? O que foi um grande sucesso e continua sendo, salvo pela pandemia, que agora a gente não fez as 2 últimas versões, porque a pandemia nos impediu. Mas foi muito bom essa feira do varejo que o CDL e o Sebrae criaram no Espaço Palhoção, onde os lojistas têm a oportunidade de, a um custo subsidiado muito baixo, adquirir o seu stand, ofertar suas mercadorias a um preço, né, bem baixo, para que o nosso cidadão possa ter acesso a isso e também desovar os seus estoques. Isso vem dando certo, a gente vai retomar isso agora, provavelmente em 2022, né, quando a pandemia estiver mais tranquila em relação à vacinação e tudo mais e tal. E foi uma coisa muito boa, né, que hoje tem gente na fila esperando para poder
comprar ou então alugar um estandezinho desse para poder botar suas mercadorias ali. E a gente não tem hoje na Palhoça um local grande que nós pudéssemos colocar mais pessoas, mais estandes, né? Hoje a gente consegue o quê? 40, 50 estandes hoje 40 dentro estandes. do Palhoção? Se nós tivéssemos 100, teria com esse espaço a gente conseguiria colocar. Está na hora de um né? centro de eventos aqui? Poxa, seria, né? Seria tudo de bom. Rapaz, então Mas assim, essa tem necessidade feira, disso. o Bazar Liquida Palhoça, que é o nome que foi Liquida adotado. Palhoça, isso. Esse é um evento que a CDL apoia, estimula, porque ele promove o nosso lojista associado, o nosso empresário associado. Ao contrário das feiras predatórias que tu falaste inicialmente, que não, né, empregam ninguém, vinham só na época pré-natalina, raspavam a nata do leite e iam embora. Não recolhiam os impostos. E não recolhiam impostos, não davam garantia de seus produtos, iam embora, vendiam coisas às vezes de baixa qualidade e deixava aqui o comércio com haver navios. E isso é inaceitável, por quê? Porque o nosso comerciante, ele paga ponto comercial, ele paga aluguel, ele paga encargos trabalhistas, ele gera emprego, ele recolhe impostos, ele tem toda uma, vamos dizer assim, uma importância econômica durante os 365 dias do ano. Então, quer dizer, quando chega numa época nobre, Dia das Mães ou Natal, né, aí ele não pode, ele fica só com a parte ruim. Não, ele tem que ter direito ao pleno. Se é na alegria, é na tristeza. É isso aí, é um casamento. Claro. Né? Não, e também, só para lembrar, Luiz Otávio, se tu lembrares bem, a gente conseguiu também lá em 2017, 2018, logo após ali a primeira feira ali, conseguimos até uma lei, né, junto aos vereadores e à Câmara do município, para dificultar um pouco essa vinda de outras feirantes de fora, tipo Brás, São Paulo, não sei o quê, qualquer um vinha aqui, botava uma feira aqui, levava o dinheiro do nosso cidadão, não pagava impostos e ia embora, né? Então a gente conseguiu implementar uma lei aí, através da Câmara, que dificultou um pouco mais a vinda desse pessoal, né, para cá. Então hoje é quase que inviável, hoje eu diria assim, né? Não é impossível, mas é mais difícil. É difícil. Por quê? Porque vão ter que analisar uma série de quesitos para que Eles vão ter eles que se fazer instalem. tudo certinho, vai poder recolher tudo bonitinho. Cabe aqui, né, um reconhecimento ao excelente relacionamento que a CDL sempre cultivou junto ao poder público. Verdade. Junto à Prefeitura, junto à Câmara de Vereadores e junto até ao Poder Judiciário. Felizmente, a gente tem uma relação muito boa e muitas coisas foram possíveis de se construir através dessa relação. Essa questão da criação da Lei 4.000, se não me engano, Acho que isso aí, 4.000. ela acabou sendo até modelo para os outros municípios de Santa Catarina virem copiar a nossa lei, né? Foi uma lei de autoria da vereadora Zana e que foi abraçada por todos os vereadores da época e que beneficiou muito aqui a economia local. Palhoça e outros municípios também aqui da região e de todo o estado, que até no oeste eu soube disso, né, que isso aí meio que não permitiu mais aquelas feiras itinerantes chegarem no município e tal, como eu te falei, não paga os impostos, não recolhe nada, leva o dinheiro do cidadão e o lojista, o empresário que está ali amargando o ano todo. A CDL não de leva Palhoça cumprindo a sua missão e produzindo cases de sucesso aí para outros, né? Que essas coisas, muitas vezes, o nosso cidadão, o nosso associado, nem sabe disso. Por isso essa oportunidade de ter uma rádio onde a gente pode falar, pode colocar isso no ouvido do nosso associado, do nosso cidadão, é importante. Que bacana. Muitas coisas que a CDL faz, o associado não sabe, nem o cidadão sabe, da importância que é para o nosso município, para o nosso empresariado. Bom, essa é a estreia do programa CDL Palhoça nessa segunda-feira, excepcionalmente, porque o programa ele tem as versões ao vivo, né? A todas as terças e quintas-feiras, sempre às 5 da tarde. Antes da gente ir para o intervalo, um breve intervalo comercial e ir para o último bloco, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, saber um pouco, né? Porque eu também não sei da história dessa sede maravilhosa aqui no centro de Palhoça, a sede do CDL. Como é que foi isso daí? O projeto surgiu há muitos anos atrás, ou não? Vamos fazer? E como é que foi isso daí? Duran, vou deixar o Luiz Otávio falar um pouquinho. Tudo bem. Porque ele tem o maior prazer em falar sobre esse negócio da sede, entendeu? Maravilha. Ele foi um dos grandes, assim, incentivadores, né, e promotores, né, com competência de a gente conseguir fazer essa sede, através de várias ações que a gente tomou na época, né, que ele veio para a CDL e tal. Inclusive, na época,
Eu era, acho que, presidente ou Luiz Otávio na época, Quando eu vim para a CDL... quando nós compramos o terreno aqui. Tu eras Era o presidente. Augusto Vidal, se não me engano, Augusto Silveira. Vidal, que foi Logo depois eu peguei novamente. Isso, Daí nós isso. continuamos o trabalho, né? Isso. Que Isso aí. antes nesse mesmo terreno era uma casinha. Uma assim, casinha. Sim, eu acho que tudo começa, vamos dizer assim, com vamos dizer assim, a gratuidade da família Zac, porque nós compramos esse terreno por um valor quase simbólico. A família Zac foi muito prestigiosa em prol da CDL e fez por um preço especial. Um terreno extremamente nobre, né? E são 2 lotes, na verdade, um atrás do outro, e que tudo começa ali, porque esse sonho só foi possível porque eles tiveram, né, vamos dizer assim, Desprendimento, o né? desprendimento, essa é a palavra que eu estava Botar isso tentando no buscar, o desprendimento de vender a propriedade, os herdeiros, né, do falecido Otávio Zac, o Juju, e vender por um valor que era acessível a CDL comprar. Aí houve uma mobilização de todos os comerciários, aí o CID, os comerciantes. O Cid estava à frente desse isso. processo, que aí mexeram... Passamos o chapéu, literalmente passamos o Passamos chapéu chapéu para nos poder... políticos e tudo para conseguir dinheiro para adquirir essa sede. Depois que nós adquirimos essa sede, a gente ficou utilizando o imóvel que havia aqui, que era uma casinha. Foi reformado. A garagem era o nosso auditório, a garaginha para um Fusca, né? Fazíamos os cursos ali e aí a gente foi limpando o terreno, foi aterrando, E era a casinha onde o seu Juju morava, na verdade, Seu né? Juju, que era uma Só casinha muito adaptamos e- simpática, muito bonitinha e que nós fizemos várias reformas no objetivo de preservá-la. Mas depois de um certo tempo, a casa já tinha uma idade Ficou avançada. muito difícil, verdade. As reformas não se viabilizaram mais. E aí foi necessário a gente pensar grande. E nos doeu muito. E Foi foi uma muito coisa difícil muito a gente complicada. se A gente desfazer até pintou, daquela casinha. mandando pintar até um quadro da casinha, nós temos até hoje na série lá em cima, e tem fotos, tem um quadro pintado pelo nosso pintor aqui, Pedocêncio Nairo, da casinha original, para deixar como lembrança, porque era uma coisa muito bonitinha. Lamentamos ter que derrubar aquilo. Mas os tempos vão mudando, as necessidades vão surgindo, a cidade foi crescendo e a CDL precisava, né, acompanhar esse crescimento. Então foi preciso ousar, pensar grande, olhar lá na frente e era preciso, claro, espaço físico para botar todos esses sonhos em realidade, né? Aí foi feito um trabalho monstruoso. Eu digo que hoje nós estamos com dificuldade, né, de investir mais em mídia, em ganhar visibilidade e tudo mais, porque a nossa diretoria ficou muito mão de vaca, né? Porque de 2004 até 2014 não gastava-se nada, né? Nada, era tudo para a construção da Verdade. sede. E o pessoal pegou o gosto foco, pela foi economia, foco. sabe? Hoje não querem gastar mais nada. Então, mas assim, foi um trabalho de muita pesquisa, de muita consulta de orçamento para fazer o mais barato, né? Não, Muita chegamos até a fazer negociação. estampes, lembra aquelas festas alemães? Sim. Nós fazíamos estampes para promover e tal. Para aquelas festas arrecadar na rua, recursos, para para arrecadar fazer- recursos, para poder botar na construção, né? Que não tinha outro jeito, né? É. A entidade não gera lucro, como se diz, né? Não visa lucro, então tem que se buscar formas. E aí teve 2 fatos importantes também que ajudaram a construção dessa sede, que foi a aquisição muito feliz, né, que a diretoria da época Do fez de um terreno no Pagani, que nós tínhamos e comprado. que depois de 2 anos vendemos por Valorizou quase bastante. 3 Três, vezes, 4 vezes 3 mais, né? vezes o valor que havia comprado. Isso deu um caixa importante para a construção da sede, foi um ganho fenomenal. Uma outra coisa, Luiz Otávio, que eu lembrei agora, e eu acho que é justo falar isso também na época, porque eu mantive contato com essa pessoa, politicamente falando agora, que também nos deu uma mão, mas eu não posso deixar de falar nisso e lembrar disso, que foi o deputado na época, se eu não me engano, Lício Mauro da Silveira. Lício Mauro da Silveira, que exatamente. inclusive já faleceu. E esse deputado, na época, nos deu uma força Isso na financeiramente aquisição do terreno, na aquisição do terreno, né? Isso. Não da sede. Não Bem lembrado. E eu não posso me furtar de falar nisso, porque é importante, eu acho que até para, Isso. como todos estão me ouvindo aí, a família desse nobre deputado se sentirá lisonjeada, né? Pelo fato de eu estar relembrando um negócio desse, mas eu não posso deixar de falar. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo. Esse é o programa CDL Palhoça. Na volta a gente fala mais um pouquinho da construção, vamos saber como é que o lojista, como é que o empresário aqui pode
o associado pode utilizar e falar um pouquinho dos produtos, né? E para a gente ir para o nosso encerramento aqui dessa estreia do programa CDL Palhoça aqui na Rádio PH. A gente volta já já. A rádio que toca Palhoça. Rádio PH. Palhoça já tem uma rádio pra chamar de sua. Você agora vai ficar por dentro de tudo que acontece em nosso município através da Rádio PH. Informação, entrevistas, eventos, festas. Muito bem, a Rádio que toca Palhoça, já estamos de volta, né? Foi um break bem curtinho mesmo para a gente dar aquela respirada. E a gente estava falando no último bloco ali, no bloco anterior, que sobre a construção da sede, todas as dificuldades, tudo que foi feito e o quanto muitas pessoas importantes ajudaram aí na realização desse sonho. Luiz Otávio, é um prédio confortável, grande, né? E quantos metros quadrados tem hoje a sede aqui? São 1.440 metros quadrados, os 2 pisos, né? 700 e pouco cada um. E ele foi desenhado, Duran, para que na parte de baixo a gente tivesse serviços mais abertos, até aqui onde está a rádio, né? Nós estamos na sala 4 aqui da sede. Do primeiro piso. Do primeiro piso aqui da sede da CDL. Temos um espaço multiuso que é colocado à disposição do empresário para eventos, festas de 15 anos, né? Até casamento num nível mais fechado, menorzinho, mais intimista e tal. E na parte de cima a gente criou então toda a área administrativa, né? Então nós temos toda a parte administrativa da CDL, sala de diretoria. Temos a parte de certificação digital, que hoje o nosso portfólio de serviços ele ampliou muito. Ele não está restrito apenas à proteção do crédito, né? Mas nós temos a certificação digital, que hoje nós somos o primeiro lugar de Santa Catarina em termos de quantidade de certificações digitais que nós realizamos. Nós temos a Câmara de Mediação e Arbitragem, né, que faz a justiça privada, vamos dizer assim. Eu sempre gosto de brincar que quando a saúde antigamente era totalmente pública, né? O INPS antigo, quem é mais antigo lembra, depois foi o INSS. Quando se falou em privatizar a saúde, né, com clínicas, com hospitais privados, com planos de saúde, isso foi um horror na época. Ninguém aceitava muito bem. Hoje é a coisa mais natural do mundo. A educação é a mesma coisa, né? A gente, quando queria estudar numa instituição boa, procurava uma instituição pública. As instituições privadas não eram consideradas, ou não eram nem consideradas sérias, né? E hoje não, né? A gente vê que o ensino privado tem a sua importância no processo e não dá para viver mais sem ele. A justiça está acontecendo a mesma coisa. Até agora, a gente tinha justiça pública e todo mundo achava que era a única forma, a única via que se tem para fazer, e agora está se instalando com cada vez mais força, com apoio, inclusive, do próprio judiciário, a justiça privada, que são as câmaras de mediação, conciliação e arbitragem. E a CDL, que está sempre à frente, né, já tem a sua câmara instalada desde 2017, precedida pelo PAC, que é um programa avançado de conciliação, uma parceria que foi feita com o Fórum de Palhoça e homologado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, aonde a gente resolve litígios mais simples de uma maneira muito mais rápida, muito mais barata. E é preciso que o nosso empresário associado saiba disso, né, e use esse serviço. E aí nós temos vários outros serviços que a CDL vem prestando, isso futuramente nós vamos falar mais adequadamente, nesse prédio de 1.440 metros quadrados, né? Que teve ainda uma coisinha que a gente esqueceu de falar, uma ajuda muito importante da nossa própria federação com o empréstimo que ela fez sem juros, né? Sem nada, e que possibilitou a gente sair do chão. Hoje, a CDL de Palhoça tem quantos associados, Cid?
1.350 mais ou menos. Porque esses valores A gente já teve até números vão mais, mudando muito, mas né? na pandemia, né, Caiu muito, faleceram muito. As portas, as portas fechadas fecharam ali. muitas portas aí. Infelizmente, isso nos deixa muito chateados. Bom, sobre os serviços que o Luiz Otávio falou agora, a gente no programa, nossa próxima edição ao vivo na quinta-feira, a gente vai falar um pouco mais sobre essa parceria com a Rádio PH e também dos serviços. Sempre lembrando que hoje é um programa inédito, né? Excepcionalmente nessa segunda-feira, os programas ao vivo irão sempre ao ar às terças-feiras, terças e quintas, a partir das 5 da tarde, sempre com convidados especiais. Um programa feito com muito carinho para você, empresário de Palhoça. Nós temos algumas considerações aqui, né? O Luiz Otávio aqui fora do ar falou, Duran, eu preciso falar algumas coisas aqui, preciso fazer os agradecimentos e tal. E o microfone está aberto para vocês. Na verdade, o programa é de vocês, né? A gente está pensando em fazer algumas coisas de praxe aqui a cada programa, né? Ok. Para criar o hábito do ouvinte. Então, assim, em primeiro lugar, nós temos hoje o Dia do Músico, né? Que casualmente aqui o Luiz Otávio e o Cid são músicos, então Obrigado pela estamos de parte que me parabéns toca. também, né? O dia Peraí, 22 de novembro mas é o Dia do Músico. essa questão do Cid ser músico, a gente vai ter uma história para isso, um programa especial só para isso, para a gente falar um pouco mais claro. A gente precisa saber mais disso, a gente precisa saber mais É assim, a gente pega aqui de supetão aqui, você precisa saber mais detalhes aí, né, sobre esse lado, essa veia artística do Cid. Que, aliás, o que deve ter de artista espalhado por aí. Tem Palhoça, muita aliás, é um gente boa. bom celeiro para Então, muita não, mas eu gente digo boa. assim, empresário, artista, pessoal do CDL artista também, Sim. deve ter aí que a gente vai Sim, descobrindo durante os programas aqui. Outra coisa que a gente queria colocar como costume aqui nesses programas é fazer, né, dar parabéns aos estabelecimentos de aniversário. Boa. Então, nós temos agora 3 estabelecimentos que fizeram aniversário nesse mês de novembro. No dia 21, a loja LM Íntima completou 3 anos. No dia 22, temos 14 anos da Companhia das Plantas. E no dia 23, né, que será amanhã, estará de aniversário a Clínica Odontológica doutora Caroline Ian. Então, nossos parabéns a esses 3 estabelecimentos e que tenham vida longa. Beleza, só voltando um pouquinho, tá? Não posso deixar de lembrar, agora foi um fato, falando aniversário, vou botar um pouquinho de brasa Manda. na minha carne aqui, como se diz. A loja Vaz também fez, em 1º de outubro agora desse ano, 48 anos de fundação. Opa. Só para lembrar, é uma das lojas mais antigas do município. E eu, como gestor dessa loja, Parabéns e a um todos. dos participantes dessa empresa, não podia me furtar de falar isso aí. Ok, pessoal? Uma outra coisa também, né, que o Duran falou assim en passant, mas vamos colocar que dentro desse programa da CDL e até fora, vamos ter esse programa Portas Abertas. O que é o programa Portas Abertas? O Duran depois vai explicar melhor, mas assim só vou dar uma pinceladinha para vocês começarem a pensar. Por que o nome, né? Primeiro, Portas Abertas tem um duplo sentido. O da CDL abrir-se para os lojistas e o lojista abrir-se para o seu público. Então, a ideia é que a gente traga empresários aqui que possam contar um pouquinho também da sua história, no que ramo eles atuam, como é que eles fazem o seu negócio, para que eles também abram as suas portas, né? Então, quando foi falado ali o que a gente está fazendo pelo lojista e tudo mais, eu acho que a gente trocar cases, trocar experiências é uma forma de todos ganharem. Hoje não tem mais aquele negócio de segredo industrial, onde o que eu sei eu não quero que tu saibas, tu és meu concorrente. Todos ganham quando todos compartilham, porque o que manda no final é o talento individual de usar bem aquelas informações. Não são mais as informações em si que fazem o sucesso ou não, mas o uso delas, né, é que faz a diferença. Quem compartilha cresce, né? Exatamente. Então teremos aí em breve a estreia, né? A Duda está aqui com a gente já ali e tal, ela é a produtora do Portas Abertas. Já temos uma história que a gente não vai apresentar hoje, né? Eu não lembro o nome da primeira entrevistada, mas fica para... Pode falar? Posso pode falar? falar. Não é segredo? Pode falar então.
Então vai ser, a primeira entrevistada vai ser a dona Maneide, da loja França. Opa, Né? então a dona A Maneide Maneide vem contar seu case de sucesso aqui para nós. vai ficar mais Beleza, famosa do e que eu já creio é, né? que- Eu creio que não vai faltar assuntos nas nossas programações, porque a gente tem um grande arsenal aí de assuntos. Tenho certeza absoluta. Nossa Senhora. E é uma pena, mas hoje não vai dar tempo para a gente colocar tudo que a CDL também vem oferecendo. De repente, numa outra oportunidade, né, no outro programa, a gente pode falar alguma coisa em relação a isso. E para deixar o associado sempre por dentro de tudo que está se fazendo, que se vai fazer, enfim. Né? Só rapidinho, se me permite o tempo Claro, ainda. dá sim. Alexandre lembrou do negócio interessante. Eu comecei a falar lá atrás e não terminei. Com relação, quando nós começamos a CDL em 87, do telefone, da escrivaninha, da máquina de escrever, que um doava isso, outro doava aquilo. Mas o telefone em particular, ele lembrou de uma coisa interessante. Era muito caro o telefone para se adquirir na época, uma linha telefônica, né? E quando se adquiria essa linha telefônica, o pior de tudo ainda era saber o seguinte, que quando ias usar o telefone para fazer, por exemplo, tirar uma informação de um cliente, essa ligação era interurbana, porque o CDL de Florianópolis, onde ficava no nosso banco de dados, era interurbano na época. Então, além do telefone ser caro, a conta era uma coisa estrondosa. É absurdo, né? Então tu tinha que medir até isso para poder fazer uma informação, te dar uma informação regional de um cliente que vinha na tua loja, né? Então, umas coisas interessantes, assim, como mudou, como a gente cresceu nesse sentido. Nos últimos 30 da anos telefonia, aí, né? da comunicação, quando foi Graças aberta. a Deus. Quando foi aberta essas portas aí para privatização, né? Maravilha. Senhores, na próxima quinta-feira, dia 25, nós teremos mais um convidado aqui, né? Já pode falar? Hugo? 2 convidados, Quem na são os verdade. convidados? Nós teremos o conselheiro Raul Roberto Vaz e o nosso diretor de marketing, né, e comunicação, o Joel Aterino de Souza. Isso, que é o dono do Estado da Terra, né? Isso, um Maravilha. empresário Estarão que bem conosco aí. conhecido. Estarão Tem conosco indústria e para comércio, falar inclusive. sobre... Um abraço, mais Joel, coisas do Raul. comércio. Um abraço a vocês dois aí, parceiros. Senhores, é isso? É isso. É isso aí, Muito pessoal. Obrigado aos ouvintes aí pela audiência, né? Um abraço a todos os empresários. Sigam firme, porque o pior já passou. Já Maravilha. passou, agora as portas estão se abrindo novamente aí, vai dar tudo certo. Um abraço a todos os ouvintes, obrigado por até agora estar nos ouvindo. Um abraço às meninas do CDL aí, tá? A todos os nossos lojistas e empresários aí. Cid e Uma Luiz boa tarde. Otávio, muito obrigado a vocês e espero os dois aí na próxima edição do programa CDL Palhoça, que fica por aqui hoje, estreia excepcionalmente nessa segunda-feira. Nós, a partir da próxima semana, os programas acontecerão sempre às terças e quintas. Nessa quinta-feira já teremos aí mais uma edição inédita e reprises aqui durante a programação da Rádio PH. Para você saber os horários das reprises, você pode consultar o nosso site phradio.com.br. Também nós traremos as versões em podcast no site da rádio e nas redes sociais. Gente, daqui a pouquinho tem mais uma estreia aqui na Rádio PH. Já, não vou contar.